cozinhando. Deixa eu só mandar o link para uns perdidos aqui. A gente já começa a fazer os cálculos. Professor, a prova vai ser semana que vem? Oi? A prova vai ser semana que vem, é? Semana que vem. É porque teve uma ontem, eu achei que era essa semana já. Não, a gente tem até dia 30 para fazer as provas. Aí eu tinha marcado para semana que vem. Falei que hoje eu ia fazer alguns cálculos que possivelmente vão cair na prova, para vocês treinarem. E aí na semana que vem a gente faz a prova. Beleza? Pessoal, vocês estão vendo a tela inicial aí da aula, certo? Sim. Beleza. Bom, como a gente falou na semana passada, eu peguei alguns cálculos do que a gente já falou um pouco sobre infiltração, umidade volumétrica, umidade gravimétrica. Vou demonstrar os cálculos bem especificamente ou basicamente como vou cobrá-los na prova, tá? Eu particularmente não gosto muito de pegadinha, não. Então, ainda mais com cálculo. E acho que a gente comentou bastante com relação à infiltração, velocidade de infiltração, algumas características, fórmulas, equações. E para demonstrar isso, eu preciso que vocês tenham um pouquinho de paciência. Vou tentar demonstrar da melhor forma possível para vocês conseguirem visualizar. Não sei se
Deixa eu tirar isso aqui. Tá. Eu não sei se vocês vão todos conseguir ver da melhor forma possível, mas eu espero que sim. Deixa eu só... Tá. Eu acredito que vocês estejam conseguindo ver a folha do meu caderno, certo? Não, tá aparecendo irrigação e drenagem só. Ah, agora sim. Tá. Então, possivelmente, quando eu falar, vocês vão conseguir ver a folha do meu caderno. Só fala para mim aí, por exemplo, se quando eu falo, tem alguém que não consegue ver a folha do meu caderno aqui. O professor, tá bem pequenininha porque eu tô no celular, né? Se você clicar em cima, você não consegue ver? Ou se eu aproximar assim, não fica melhor? Professor, eu tô vendo irrigação e drenagem escrito, eu não tô vendo o seu caderno, não. Tá nem nas imagens do... Mas é porque tá tela cheia o seu computador, certo? Não, se eu fechar também, ela fica a mesma coisa. Vai, então vou fazer diferente. Vou fazer igual eu fiz na aula anterior. Só me fala se vocês conseguem visualizar o caderno fácil aí. Tem que tirar essa porqueira aqui. Aqui vocês conseguem visualizar. Ou até quem tá no celular não consegue. Eu no telefone não tô conseguindo ver, não. Tá bem falhada a imagem. Eu vejo a imagem da Eu tela. também não tô conseguindo ver, professor. Me manda o telefone. Apareceu agora, professor. Agora foi. Agora eu tô foi. conseguindo ver bem melhor. Melhorou? Sim. Melhorou sim. Beleza. Então vamos desse jeito aqui. Qualquer coisa, moçada, vocês gritam aí, me xinga, fala aí pra gente fazer. Eu preciso que vocês entendam, tá? Não é pra... Eu não tô aqui pra jogar conteúdo pra depois falar que eu dei o conteúdo, não. Eu preciso que vocês entendam, então vai falando aí. Não tô conseguindo ver, tô vendo, mas não tô entendendo. O senhor tem que voltar. Vai falando aí que eu faço do jeito que for melhor. Então, olha só. Tá compartilhado aí irrigação e drenagem, certo? Aham. Então, vejam bem. Vamos fazer assim, ó. Eu vou resolvendo e vou jogando a folha fora aqui para ficar fácil de vocês desenvolverem o cálculo. Eu trouxe os exercícios aqui. Inclusive, esse aqui a gente já fez, tá? Talvez tenha algumas pessoas só aí que não tenham feito. E aí, eu não sei se alguém conhece o Gelson. Tá, tô admitindo ele aqui de novo. Vamos ver se ele vai conseguir acessar aí. Tô admitindo ele aqui, tá dando erro, ele sempre tá saindo da reunião. E aí, com essa questão aqui a gente já realizou, mas eu vou apresentar novamente para vocês a equação e aí vocês conseguem copiar ao longo do que eu for escrevendo aqui e apresentando a equação, vocês vão conseguir copiar a equação para conseguir realizar isso na prova, tá? Então, vocês vão poder ter a equação aí na mão de vocês. Nós vamos ter a prova, certamente vocês vão ter a alternativa lá. E baseado na alternativa, vão fazer a resposta de acordo com o que vocês calcularem. Certo? Então, olha só. Um profissional está conduzindo um experimento e necessita de estudos prévios para o dimensionamento do sistema que terá de adotar. Ele foi a campo e fez coleta indeformada usando anéis volumétricos. As amostras foram levadas para o laboratório da universidade e foi constatado que a amostra de solo úmido no anel volumétrico... Então, lembra que eu expliquei para vocês lá
que nós temos um anel volumétrico, que a gente coleta o solo e leva para o laboratório, coloca isso em estufa para secar, mas sempre fica no anel volumétrico. Então, eu vou ter um compartimento cheio de solo, vou colocar ele na estufa e vou secar. Então, toda vez que eu pesar esse anel volumétrico, ou toda vez que eu pesar essa amostra indeformada que eu coletei, essa amostra está somando com ela o peso do anel volumétrico. Então, tem que lembrar dessas questões, ok? A equação que nós vamos usar para demonstrar essa característica é essa equação aqui, ó. Se alguém não estiver vendo, vocês me falam, tá? O U é umidade, é igual a massa úmida menos a massa seca dividido por massa seca. Beleza? U, que é umidade, é igual a MU, que é massa úmida, menos MS, que é massa seca, dividido por massa seca. Ok? Beleza? Diante disso, o que nós vamos analisar? Olha só, ele diz o seguinte, foi constatado que a amostra de solo úmido no anel volumétrico tem uma massa de 462 gramas. Então, ó, se é a amostra de massa úmida, de solo úmido, seria a nossa massa úmida, correto? Que é o MU. Então, MU vai ser igual a 462 gramas, tá? E aí ele diz assim, que após a secagem em estufa se obteve uma massa seca de 364. Então, o nosso MS seria 364 gramas, tá? Baseado nisso, a forma como eu descrevo isso, fica assim, ó. A massa úmida 462 gramas e a massa seca 364 gramas, ok? Uma coisa que ele demonstra bem, que ele traz importantíssima para nós aqui, é isso aqui, ó. Determine a umidade do solo. Então, a gente já sabe que a fórmula a umidade é igual a massa úmida menos massa seca dividido por massa seca. E a gente quer determinar a umidade. Então, o que nós vamos fazer? Eu quero determinar a umidade do solo considerando a massa do anel volumétrico igual a 39 gramas. Então, o nosso anel volumétrico, ele possui uma massa de 39 gramas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós temos uma quantidade de peso dentro dessa massa úmida e dentro dessa massa seca, que é anel volumétrico. Então, o que nós teríamos que fazer de maneira geral? Tirar esse valor de dentro das amostras. Então, basicamente, eu teria que pegar esses valores de massa úmida e massa seca e extrair deles o peso, né, do anel volumétrico. Como que eu faço isso? Tá, eu tenho massa úmida igual a 462 gramas. Eu pegaria os 462 menos os 39, que eu vou ter realmente a massa de solo úmida, né? Eu não vou ter o anel volumétrico informando isso aí. Então, eu pegaria 462 menos 39, fica 423 gramas. Aí eu pego os 364 menos 39. Por quê? Porque eu tenho a massa do solo seca, mas essa massa de amostra seca, ela está considerando junto também a massa do anel volumétrico. Então, eu coloquei o anel volumétrico lá, ele tinha uma massa inicial, que foi quando eu coletei. Coloquei ele dentro da estufa, sequei, quando eu retirei, eu pesei o anel volumétrico junto com o solo. Eu preciso saber o peso do solo, então eu vou pegar os 364 menos os 39 gramas, que é do anel volumétrico, fica 325 gramas, ok? Então, basicamente vai ficar assim, ó. Basicamente ficou isso aqui, ó. A massa úmida era 462, a massa seca 364, eu peguei 462 menos os 39, que é o peso do anel volumétrico, né? E peguei os 364 menos 39, que é o peso do anel volumétrico também. Então, agora eu tenho realmente a massa... Oi? Põe um pouquinho mais para trás aí, que não dá dando para ver. Beleza?
alterou lá, né? Então, olha só. Baseado nisso, então agora nós temos a massa úmida do solo, a massa seca do solo. Como é que é a fórmula? A fórmula, né, a umidade é igual a massa úmida, que agora é 423 gramas, menos a massa seca, que é 325, dividido pela massa seca, que também é 325. Qual vai ser a umidade desse solo, de maneira geral? Então, eu vou pegar 423 menos 325, dividido por 325. Deu 0,315, né? Isso é a umidade do solo em numeral, certo? Se eu quiser achar isso em porcentagem, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por 100. Então, essa equação aqui inicial que eu mostrei para vocês, na maioria das vezes, vocês vão ver ela dessa forma aqui, ó. Multiplicada por 100. Oi. Por que subtrai, né? E depois ainda tem que dividir pela massa seca? Porque a fórmula... Como assim, por que subtrai? Tipo assim, pegar a massa úmida, né? Menos a massa seca e depois ainda tem que dividir pela massa seca. Então, porque eu preciso saber a porcentagem de água que eu tenho dentro desse material. Então, se eu tenho massa úmida menos a massa seca, eu vou achar a quantidade de água, certo? Massa úmida menos massa seca. Então, eu tirei toda a massa seca e fiquei só com a massa úmida. Quando eu divido essa massa úmida pela massa seca, eu estou achando a porcentagem de água que eu tenho naquele total. Então, por exemplo, 98 gramas seria 30,15% de 325 gramas, que seria o solo seco. Aí, quando eu multiplico por 100, eu acho isso em porcentagem, né? Ah, certo. Entendeu? Por exemplo, eu vou pegar um peso, por exemplo, eu tinha de solo com água, um solo com água, eu tinha 423 gramas. Quando eu subtraio do solo seco, que é 325, eu vou ter 98 gramas. Esses 98 gramas é de água, certo? Isso. Se a gente tivesse uma regra de 3, ia dar da mesma forma, só que a gente não faz, a gente faz pela fórmula aqui, que foi uma fórmula definida, né? Então, 98 gramas é 30,15%, né, do peso de 325 gramas, que é o solo seco. Então, eu tenho 30% do solo com água, 30,15, né? Então, eu vou pegar 98, dividir por 325, que é o solo seco, multiplicar por 100, e eu vou achar a porcentagem, que vai dar 30,15%, mais ou menos, né? Que eu tenho arredondamento. Então, eu teria isso aqui, ó. A umidade, né? Que é 423 menos 325, dividido por 325. Vou achar a umidade. Quando eu multiplico ela por 100, eu acho ela em porcentagem, que fica 30,15. Ah, não, entendi, sim. Beleza? Beleza. Tranquilo? Então, a fórmula de umidade não muda, tá, gente? A fórmula sempre é massa úmida menos massa seca, dividido por massa seca, multiplicado por 100. Aí eu consigo encontrar a umidade em porcentagem. Ok? Beleza? Tranquilo até aí? Então, olha só, se a gente for analisar, nós temos apenas uma alternativa que, em função dos arredondamentos dos cálculos aí do portal, né, que dá próximo do que a gente achou. Nós achamos aqui o 30,15%, certo? E ele achou aqui 30,11%, né? Seria a letra E a resposta, ok? Isso é questão de arredondamento do livro, tá? Ou às vezes eles mesmos fazem o cálculo lá e tem um pouquinho de erro. Até nós aqui achamos 30 pontos. Oi. Eu cheguei um pouquinho atrasado. Esse é o Faça Valer a Pena? Positivo. Então, as questões do Faça Valer a Pena estou passando para poder fixar as fórmulas. De qual sessão?
Esse aí é da seção 2.1. Mas eu estou fazendo da 2.1, da 2.2 e da 2.3, tá? Ah, tá. Obrigado. Nada. Beleza, então a resposta seria a letra E, tá? 30,11%. Ok? Tranquilo? Vamos para 2. Olha lá, um produtor rural a fim de implantar o sistema de irrigação no seu plantio de milho, fez a coleta do solo e enviou amostras para um laboratório especializado para que fossem determinadas a umidade em capacidade de campo, a umidade no ponto de murcha permanente e a densidade do solo. Com o resultado da análise de solo, tá? O produtor de solo tá errado ali, tá? Observou que a umidade na capacidade de campo. E aí, uma coisa que eu acho que eu quero que vocês prestem bem atenção, tá? Acho que todo mundo deve estar vendo aí a minha setinha aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui? Esse UCC aqui? Isso é umidade gravimétrica. Isso aqui, ó, essa letra grega aqui, o θ, isso chama-se umidade volumétrica, tá? Quando eu tenho a umidade volumétrica, ela nada mais é do que a umidade gravimétrica multiplicado pela densidade do solo, ok? Eu estou falando isso para vocês porque é o seguinte, nós temos uma fórmula que ela vai determinar a disponibilidade total de água no solo, que nada mais é do que a capacidade de campo menos o ponto de murcha permanente, dividido por 10, multiplicado pela densidade aparente do solo, tá? A equação que eu estou falando para vocês é essa daqui, ó. Disponibilidade total de água no solo é igual à capacidade de campo menos o ponto de murcha permanente, que pode ser PMP ou PM, tá? Dividido por 10, multiplicado pela densidade aparente do solo, ok? Beleza? Tranquilo? Ai, não consegui ver a fórmula. Tá, peraí. Eu mostro de novo, sem problema. Será fácil que a fala aí, ó. O que tem antes aí do CC? Então, igual, DTA, disponibilidade total de água no solo, é igual a CC, que é capacidade de campo, menos PMP ou PM, que é ponto de murcha permanente ou ponto de murchamento, dividido por 10, vezes DS, que é a densidade do solo. Beleza? Tranquilo? Então, olha só. Eu não sei se vocês percebem que a gente precisa multiplicar os valores pela densidade do solo. Então, a gente considera que essa capacidade de campo e esse ponto de murcha permanente que nós temos nessa fórmula aqui, eles estejam como uma umidade gravimétrica. Por isso que está escrito ali, umidade na capacidade de campo, e no outro está um θ, que é a umidade volumétrica. Então, nessa fórmula, a gente teria que inserir a umidade gravimétrica. Como no exercício ele traz, por isso que eu estou dizendo para vocês que eu não gosto de pegadinha, porque isso aqui ó, é uma pegadinha, isso aqui é a umidade gravimétrica, tá? Isso aqui é a umidade volumétrica. Então, quer dizer, esse valor de umidade no ponto de murcha permanente do solo, quer dizer o quê? Quer dizer que eu já multipliquei pela densidade do solo. Então, para nós utilizarmos essa fórmula da disponibilidade total, ia ficar a disponibilidade total de água é igual ao quê? Como o ponto de murchamento a gente já multiplicou, a gente já tem ele na umidade volumétrica, em vez de eu multiplicar essa fórmula novamente pela densidade do solo, a fórmula agora, se a gente fosse utilizar, a gente utilizaria assim, ó. Espera aí, deixa eu colocar aqui para vocês verem, tá? Dessa forma aqui, ó. É a de baixo, tá? O que mudou? Mudou que eu não estou multiplicando pela densidade do solo, estão vendo? Então, eu vou usar só capacidade de campo, ponto de murcha permanente, dividido por 10. Paulo, mas por que você fez essa modificação? De onde você tirou isso? Tirei daqui, ó. Eu não tenho a umidade volumétrica no ponto de murcha permanente já definido, então, quer dizer, eu já multipliquei o valor da umidade gravimétrica que eu tinha por 1,35, que é a densidade do solo, e obtive esse valor aqui, certo?
Então, eu já tenho ele. Então, no lugar do ponto de murcha permanente, eu já substituo, né, esse valor 18 aí. O problema é que na capacidade de campo eu não posso substituir esse valor aqui direto. Por quê? Porque ele é uma umidade gravimétrica. E eu estou utilizando umidade volumétrica. Como que eu encontro, então, a umidade volumétrica? Nada mais é do que a umidade gravimétrica, certo? Que é a umidade na capacidade de campo, multiplicada pela densidade do solo, tá? Então, é basicamente isso aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. É isso aqui, ó. A umidade volumétrica é a umidade na capacidade de campo vezes a densidade do solo. Como é que eu vou calcular isso? Eu tenho a umidade na capacidade de campo, não tem? Então, a umidade volumétrica, a umidade na capacidade de campo ali naquela situação não é 28? E a densidade... Deixa eu voltar aqui no slide para vocês conseguirem acompanhar. 29, né? A umidade na capacidade de campo, olha aqui, não é 29, só que é a umidade gravimétrica, tá? Por isso que tem esse U aqui, ok? Então, eu tenho esse 29 aí. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Correção não, um rabisco, né? 29 vezes... A densidade do solo eu não tenho aí, que é 1,35. Então, para mim achar a umidade volumétrica, eu vou multiplicar o 29 vezes 1,35, eu vou achar 39,15, que seria porcento, né? Que seria a minha umidade volumétrica, tá? E aí, se vocês pararem para analisar, o cálculo ficaria desta forma aqui, ó. Tá? A umidade volumétrica, eu pego a umidade na capacidade de campo, que é a umidade gravimétrica, e multiplico pela densidade do solo, eu vou encontrar a umidade volumétrica na capacidade de campo, ok? Aí, agora eu já tenho o valor da capacidade de campo volumétrico, então eu substituo isso na equação, certo? Então fica 39,15 menos o ponto de murcha permanente, que é o 18, deixa eu voltar aqui no slide para vocês verem, tá? Então, vou pegar, transformei 39,15 menos o 18 dividido por 10, que é da equação. Então, a disponibilidade total de água vai ser esse 39,15 menos 18 dividido por 10, que vai ficar 2,115 milímetros por centímetro de solo. Tá? Então, vejam bem aqui como é que eu fiz a equação, ok? Vou mostrar novamente. A nossa equação, ela começou desta forma, tá vendo? Que tinha multiplicado pela densidade do solo. O problema é que a capacidade de campo eu tinha um valor, que era de umidade gravimétrica, e o ponto de murcha eu tinha outro valor, que era umidade volumétrica. Isso é uma pegadinha, tá? É para vocês errarem mesmo, ok? Aí, o que que eu fiz? Oi? Bota um pouco mais para trás aí. Aí, tá bom. Beleza. Então... eu defini a disponibilidade total com a capacidade de campo e tive que achar a capacidade de campo em umidade volumétrica, igual o ponto de murcha permanente está. Como que eu fiz isso? Por essa equação aqui do cantinho, acho que vocês estão conseguindo ver, né? Fiz isso, determinei a disponibilidade total de água no solo, ok? Que vai ser o 39,15 menos 18 dividido por 10. E aí, então, a disponibilidade total de água no solo ficou 2,115 milímetros por centímetro de solo. Ok? Beleza? Isso é fórmula de disponibilidade total de água no solo, tá? Uma coisa que eu especificamente vou deixar claro para vocês é o seguinte, tá? Na prova, eu quero que vocês usem essa equação aqui, ó. Disponibilidade total de água no solo. Vou tentar fazer ela o máximo possível bonitinho aqui para vocês conseguirem visualizar com clareza aí, tá? Vai ficar igual a capacidade de campo menos o ponto de murchamento ou de murcha permanente dividido por 10 vezes a densidade do solo. Ok? Professor, mas essa a densidade do solo vezes o capacidade de campo, né? Como?
Primeiro é que o senhor fez lá, né? Fazer a inverso da densidade, né? Mas eu só fiz isso porque eu já tenho o ponto de murcha permanente em volumétrico aqui, ok? O que eu estou falando para vocês é que na prova, eu vou pedir para vocês usarem isso aqui, ó, sem fazer essa pegadinha aqui. Por quê? Porque daí eu dou o valor da capacidade de campo em números gravimétricos e dou o ponto de murcha permanente também em número gravimétrico. O que você vai fazer? É como se, vamos supor que isso aqui tudo tivesse em números gravimétricos. Eu ia fazer o quê? Eu ia pegar o 29, substituir aqui pela capacidade de campo, ia pegar o 18, substituir pelo ponto de murcha permanente, dividir por 10 e multiplicar por 1,35. Muito mais fácil de resolver, tá? Aqui eles colocaram para dificultar, justamente eu acho para poder explicar para vocês conseguirem entender que tem os dois tipos de umidade, a gente já até conversou sobre os dois tipos de umidade, e é interessante entender isso, mas eu não vou fazer isso lá na prova. Então, o valor da capacidade de campo que tiver aqui na prova, você só substitui na equação. O valor do ponto de murcha permanente que tiver aqui, você só substitui aqui, divide por 10 e multiplica pela densidade do solo, que é 1,35 nesse caso aqui. Certo? Aí você teria disponibilidade total de água. Se vocês fizerem do jeito que eu estou falando, do jeito que está aqui, vocês vão ver que o valor vai dar bem diferente do que está aqui. Então, é justamente isso que ele queria, era que vocês incorressem ao erro, tá? Beleza? Tranquilo? É igual essa bolinha aí que tá o BO, né? É justamente nesse teto aqui, nessa letrinha grega aqui, ó, que está o problema. Porque isso aqui determina a umidade volumétrica. E esse UCC é a umidade gravimétrica. Tá? A umidade gravimétrica ela não considera a densidade do solo. A umidade volumétrica já considera a densidade do solo. Então, aqui já está considerando a densidade do solo. Se você coloca 18 aqui no PM e multiplica de novo por 1,35, é onde está o erro. Né? Por isso que ele não, por isso que a gente teve que fazer toda essa transformação da capacidade de campo, multiplicar por ela e aí transformar a fórmula, porque daí eu tenho que esquecer que esse ds aqui existe, né? Essa densidade do solo. Beleza? Ô, professor. Pode falar. Tá, mas daí se não tiver essa letrinha aí você só substitui, faz a subtração, daí já faz o vezes ou eu divido primeiro? Ou tanto faz? Não, você faz a subtração primeiro. Subtrai primeiro, divide por 10, multiplica por ds. Ah, entendi. Aqui é como se tivesse um parênteses aqui, ó. Tá? Subtrai primeiro. Ok? Beleza? Tranquilo? Então, por enquanto, ó, nós temos algumas respostas que podem ser dadas, que é o 2.115 aqui, 2.115 aqui, então eu posso riscar a B, a C ou a E, certo? Por enquanto. Aí ele pede aqui, ó, calcule a disponibilidade total de água nesse solo, que nós acabamos de calcular, certo? E a capacidade total de água. A capacidade total de água é dada por uma forma que nós escrevemos assim, ó, CTA, que é a capacidade total de água no solo, nada mais é do que a disponibilidade total de água vezes a profundidade do sistema radicular, que ela é descrita por pela letra Z, tá? Então, é mais ou menos assim a equação, ó. CTA, que é a capacidade total de água no solo, é igual a DTA, que é a disponibilidade total de água no solo que nós acabamos de calcular, multiplicado pela profundidade do sistema radicular. Ok? Beleza? Então, ó, a capacidade total de água no solo é igual a quem? Disponibilidade total. A disponibilidade total que nós encontramos é 2,115 milímetros por centímetro de solo, multiplicado pela profundidade do sistema radicular que nós temos aí, ó, que ele fala lá, ó, a profundidade efetiva do sistema radicular é 30 centímetros, então multiplico por 30, eu vou ter o quê? A capacidade total de água no solo, que vai ser o quê? 2,115 multiplicado por 30, que vai nos dar 63,45 milímetros de água. Ok? E aí eu chego na conclusão da equação que o resultado, a resposta correta seria a letra
C. Tá? Vou mostrar aqui a conta para vocês. Então, a conta fica mais ou menos assim, ó. Capacidade total de água no solo é igual a disponibilidade total de água no solo vezes a profundidade do sistema radicular. Aí eu vou ter o quê? Capacidade total de água no solo, que foi 2,115, multiplicado por quem? Pela profundidade do sistema radicular, que é 30 centímetros. Isso vai me dar um resultado aí de capacidade total de água no solo igual a 63,45 milímetros. Tranquilo? Beleza? Alguma dúvida? Não? Tudo certo? Sem problema? Tranquilo, vamos ver na prova. Beleza. Tem como Passar para disponibilizar esse cálculo para nós aí, Paulo? Tira uma foto Esses dos que eu tô cálculos aqui? do caderno para nós. Sim, Isso, sim, tem como eu mandar. Tem, eu tenho eles bem mais limpo aqui no outro caderno, no caderno mesmo. Aí eu mando. Eu tiro uma foto e mando. Eu mando até mando no grupo, mas eu mando também no portal. Eu tô falando. No portal. E professor, essa aula também vai estar no portal também? Positivo. Positivo, a aula fica no portal lá. Beleza? Vicente, você começou a falar aí, seu áudio voltou aí, trancou. Abre o áudio aí, por favor, se você quiser falar. Aí. Ah, verdade. Pode falar, Vicente. Sabe, quarta-feira já é prova, né? Finaliza a sessão 2 hoje ou não? Sim, já, na verdade eu finalizei a sessão 2.3 semana passada. Ah, tá certo. Hoje é só a revisão desses cálculos mesmo. revisão. Tá bom, então. Beleza. Vai ser no portal, né? Positivo. Ok, obrigado. Nada. Então, olha só, vocês estão vendo aí a questão 3, certo? A umidade na base de peso ou umidade gravimétrica pode ser definida como a relação entre a massa da água, lembra que eu falei da umidade gravimétrica? Massa da água e a massa do solo seco. A umidade de uma amostra, então aí já está diferente, ó. Ele está dando o valor da umidade. Então o valor de U é igual a 25%, certo? E o peso, a massa do solo, a umidade da amostra é de 25%. E o peso inicial dessa amostra é de 300 gramas. O peso inicial não é a massa úmida, porque é antes de secar. Então, o peso inicial seria 300 gramas, ok? Então, nós vamos montar da mesma forma como a equação antiga, tá? U é igual a MU menos MS dividido por MS, certo? Essa umidade, ou esse valor de umidade, ele não estava multiplicado por 100, por isso que estava em porcentagem. Então, quer dizer que esses 25% é como se eu tivesse 25 dividido por 100, que seria 0,25, né? Então, o que a gente vai fazer? A fórmula é essa aqui, certo? Vocês vão visualizar aí. Eu vou mostrar aqui agora. A equação é essa aqui, ó, e nós temos esses dados, tá? Então, U é igual a MU menos MS dividido por MS vezes 100, certo? Eu tenho o valor da umidade, que é 25%, e tenho a massa úmida, que é 300 gramas. Tranquilo? Aqui que eu tenho que montar aqui agora. Eu vou montar a equação da forma como está. Eu tenho o valor de U, que é 25, é igual a massa úmida, que é 300, menos a massa seca, que eu não tenho, dividido pela massa seca, multiplicando isso tudo por 100, ok? Então a montagem, está aqui ainda. A montagem fica mais ou menos assim, ó, 25 é igual a 300 menos MS dividido por MS vezes 100. Beleza?
Beleza? Esse 100 que está aqui, eu jogo ele para o lado de lá. Se ele está multiplicando aqui, eu jogo para o lado de cá dividindo. Então, 25 dividido para 100 é igual a 300 menos ms dividido por ms. Tá? Fica mais ou menos assim, ó. Tirar a sombra aqui. 25 dividido para 100 é igual a 300 menos ms dividido por ms. Eu só peguei o 100 daqui, ó, e joguei ele para o lado de lá dividindo. Ele estava multiplicando, passou dividindo. Ok? Então vai ficar 25 dividido para 100 dá 0,25. É igual a 300 menos ms dividido por ms. Ok? A continuidade vai ficar assim, ó. 0,25 é igual a 300 menos ms dividido por ms. Beleza? Como eu tenho esse ms dividindo, eu vou passar ele para o lado de lá multiplicando. Então vai ficar 0,25 vezes ms é igual a 300 menos ms. Fica assim, ó. Ok? Se tiver muito rápido aí, vocês dão um grito aí. Então ficou 0,25 vezes ms. Só passei o do ms, a massa seca que estava dividindo, passei ela multiplicando. É igual a 300 menos ms. Uma coisa que eu acho importante vocês entenderem é que esse valor aqui, ó, esse ms aqui, nada mais é do que 1 ms, certo? É 1 vezes ms no caso, porque não tem um zero ali, tem um 1, é porque fica suprimido. Então ele é 1. Do outro lado, eu tenho 0,25 ms, porque eu multipliquei o 0,25 pelo ms, certo? Então, 0,25 ms. Eu não tenho 0,25 ms igual a 300 menos ms, certo? Eu tenho 0,25 ms igual a 300 menos ms. Esse ms ele não está subtraindo 300 lá, eu passo ele para cá somando. Então vai ficar 0,25 ms mais 1 ms é igual a 300. Vai ficar assim, ó. 0,25 ms mais 1 ms é igual a 300. Por quê? Porque o ms do lado... antes ele estava do lado direito lá, ele estava subtraindo, não era 300 menos ms, o ms era negativo, eu passei ele para o lado de cá, eu passo ele somando. Então ficou 0,25 ms mais 1 ms é igual a 300. 0,25 mais 1 não é 1,25? Então vai ficar 1,25 vezes ms é igual a 300. Ok? Então fica assim, ó. 1,25, por quê? 0,25 mais 1 é 1,25. O ms ele só continua sendo o mesmo, né? Então, 0,25 vezes um valor mais 1 vezes esse mesmo valor é a mesma coisa que 1,25 vezes esse valor real, vezes esse valor de ms. Então, ficou 1,25 vezes ms é igual a 300. Como eu quero encontrar o valor da massa seca, então eu pego, ó, ms é igual a 300 dividido por 1,25. Fica assim, ó. 300 essa matéria eu vou ter que estudar todo dia. Eu não estou entendendo nada, é cálculo. E tem uns trem que eu não estou entendendo. Por favor. Eu escutei tudo aí, Breno. Então, a massa seca vai ficar 300 dividido por 1,25. Ficou 240 gramas. Então, olha só. Massa seca, 300 dividido por 1,25. A massa seca ficou 240 gramas. Ok? Uma coisa que é importante vocês analisarem é o seguinte. Se eu tinha a massa úmida, que é a massa inicial aqui, 300 gramas, tá? 300 gramas. A massa seca ela tem que ser menor do que 300. Vocês concordam comigo? Porque se a massa úmida é 300, a massa seca tem que ser menor. Se eu tirei a água, né, se evaporou, essa água tem que ser menor. Então, já é uma estimativa que está correta, ok? Vocês querem que eu repita de novo os passos aqui para a gente melhorar? Tá tudo certo? Beleza, então, até chegar na massa seca.
Ok? Agora a gente precisa saber o que eu estou pedindo. Então, olha só, a partir desses dados, qual a quantidade de água existente na amostra? Quanto de água eu tenho na amostra? Opa! Né? Então, eu preciso saber a quantidade real de água. Eu tenho o valor de massa úmida, certo? Que é 300 gramas. E eu tenho o valor da massa seca, que agora é 240 gramas, certo? Eu quero saber o valor da massa de água que eu tenho na amostra, ok? Então, basicamente, o que eu quero saber é isso aqui, ó. Quero saber isso aqui, certo? Eu tenho a massa úmida, tenho a massa seca, eu quero saber a massa da água, tá? A massa da água não é a mesma coisa que a massa úmida menos a massa seca? Se eu tirar a massa seca da massa úmida, vai me sobrar a massa da água. Então, a fórmula fica assim, ó, massa da água é igual a massa úmida menos a massa seca. A equação fica assim, ó, massa da água é igual a massa úmida menos a massa seca, ok? Como eu tenho os valores de massa seca e de massa úmida aqui, ó, massa seca e massa úmida, eu consigo encontrar. Então, a massa da água que eu tenho vai ser a massa úmida, que é 300 gramas, menos a massa seca, que é 240 gramas. A massa de água que eu vou ter vai ser 60 gramas. Ok? Beleza? E aí, se vocês forem na resposta aqui, ó, qual seria a resposta correta? Seria a letra E novamente, ó, que é a massa de água que eu tenho na amostra. Professor, mostra de novo aí, fazendo favor. Positivo. Professor, Inteiro, você quer? a massa úmida é quanto? Massa úmida 300 gramas. A massa úmida, ó, o exercício já nos deu ela aqui, ó. Tá? A massa úmida. 300 gramas, que ó, é o peso inicial da amostra. Por que eu estou dizendo que é o peso inicial? Porque assim, ó, você vai lá no solo, aí vai lá e coleta com anel volumétrico, por exemplo, a quantidade de material. Quando você coleta aquilo está com umidade, certo? Então, aquela coleta é a amostra inicial, ou seja, é o peso inicial da sua amostra, que é a massa úmida, porque tem água. Então, por isso que eu estou dizendo que ó, o peso inicial dessa amostra é 300 gramas. Por isso que eu já sei que o peso inicial é a massa úmida. Ok? Beleza? Era isso a dúvida mesmo, né? Era isso, prof. Aí eu não sei de onde é que vocês querem, eu não sei a distância aqui que fica bom para vocês verem. Vocês vão falando aí. Ou não sei se quer que eu volte aqui e falar Puxa de um tudo pouco mais para trás aí, professor. Fazendo favor. Ver certinho aqui na aula, na hora que... Beleza? Pra frente, Paulo. Pra frente. Em frente aí. Pra frente e pra baixo aí, professor. Tá feio. Tá acima, então. Mandarim, pô. Positivo. Beleza? Tranquilo? Fechou? Então vamos para a próxima. Um pesquisador analisando a infiltração de água no solo resolveu montar um experimento na horta da universidade com um infiltrômetro duplo de anel. Ao final, a tabela levada a campo estava preenchida da seguinte forma, que é essa tabela 2.7, que é essa tabela que vocês têm do lado aí, tá? Sabendo que a equação de Kostiakov determinada para o experimento foi I é igual a 6 vezes T elevado a menos 0,6, ele quer saber, porque ele quer que vocês marquem a alternativa que representa a infiltração acumulada ao final do estudo. Quanto de infiltração acumulou em profundidade, tá? Eu já sugiro para vocês que é bem
fora do padrão normal, essa quantidade infiltrada aí, mas é um exemplo de vocês e ele está correto baseado na equação, tá? Se vocês analisassem, na verdade, deixa eu mostrar aqui para vocês, essa equação que está definida aí, vocês vão falar, professor, de onde que surgiu essa equação? De onde que o pessoal retira isso? Que valor é esse, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui o livro de vocês, para vocês visualizarem. Como é que eles chegam a essa equação, tá? A gente consegue fazer isso também, eu particularmente, como envolve um monte de cálculo, inclusive logaritmo, é baseado nisso aqui, ó. Tá? Vocês conseguem encontrar aqueles valores lá, a gente precisa transformar uma equação quadrática em uma equação linear, aí eles fazem algumas transformações baseadas em logaritmo dos valores, tá? Eu vou encontrar um valor de A e um valor de B baseado na somatória de x, x vezes y, x ao quadrado e y, tá? Aqui isso é tudo de equação, e eu jogo isso nessa fórmula que vocês estão vendo aí, ó. Por isso que eu consigo chegar nessa equação, tá? Então essa equação que vocês estão vendo aí, ela não chegou aí à toa, não, tá? Tá lá no livro de vocês conseguem achar, mas eu acho que não é o nosso objetivo aqui, então por isso eu não trago para que vocês façam ela inteira ou definam ela inteira. Ela já está definida, né? Se já está definido, vamos usar o que já está definido, né? Mas é dali que eles retiram, tá? Ela não aparece aí do nada, não. Essa equação não surge, essa daqui que eu estou falando, ó, esse I é igual a 6 vezes T elevado a menos 0,6, não surge do nada, não, tá? É uma equação que a gente consegue encontrar baseado nos valores, ok? Mas o que ele está definindo aí é o seguinte, que o I é igual a 6 vezes T elevado a menos 0,6, né? Ou 0,6 negativo, ok? Esse I nada mais é do que a infiltração acumulada, ok? Então, esse I é a infiltração acumulada. O 6 é um valor que é uma constante, seria um K, tá? O T é o tempo de infiltração, o tempo que essa água ficou infiltrando. E esse A também é uma constante baseada na quantidade de água no solo, tá? Que ele já está pré-definida. Então, o que nós temos que fazer para conseguir encontrar a infiltração acumulada? Ele quer saber a infiltração acumulada. Então, o que ele quer que a gente encontre é isso aqui, ó. Opa. O que ele quer que a gente encontre é isso aqui, ó. A infiltração acumulada ao final do estudo. Se o que a gente precisa encontrar é o I, que é a infiltração acumulada, e o único fator que a gente tem para descobrir é o T não é tempo total de infiltração, que é o tempo que ficou infiltrando essa água. Como é que eu descubro o tempo total de infiltração? Olha aqui, ó. Eu comecei às 8 horas da manhã, daí eu fui 5 minutos. Então, de 5 em 5 minutos eu estava tendo infiltração, certo? Ele estava analisando a infiltração da água no solo lá. Então, eu tenho 5, mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, 50 e assim sucessivamente. Então, o que eu teria que fazer para encontrar o tempo total da infiltração dessa água no solo? Eu teria que somar todos esses valores aqui, ó. Opa. Deixa eu apagar aqui. Tremedeira tá brava, hein? Muita live, né? Então eu teria que somar todos esses valores aqui, que seria o quê? Somar esses 5 valores aí, ó, né? Que no caso seria 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 15 mais 15 mais 20 mais 20 mais 20 mais 30 mais 30 mais 30, ok? Que dá um total de 240 minutos. Ok? Todo mundo concorda? Alguém está contrário a esse valor? Somou aí, não deu? Então, aí eu tenho a fórmula que é a infiltração acumulada, que é o I, é igual a 6 vezes. O T não é o tempo? 240
elevado a menos 0,6. Ok? Aí, vocês vão falar para mim assim, tá, Paulo, como é que eu faço para fazer essa conta? Tá? Vou mostrar para vocês aqui, tomara que fique fácil de mostrar, tá? Vocês conseguirem visualizar. Olha só. Vou tentar mostrar para vocês aqui na calculadora, tá? Eu tenho a infiltração é igual a 6 vezes T elevado a menos 0,6, tá? Então, vou pegar aqui, ó, né? Vou clicar no número aqui, ó, 6, certo? Vou olhar aqui onde é que tá o vezes, ok? Vezes o T, que é 240, então, vou pegar o 240 aqui, ó, 240, ok? Todo mundo consegue ver lá? 6 vezes 240. Aí eu preciso elevar. O elevar tá aqui, ó. Esse chapéuzinho aqui, ó. Tá? Elevado. Eu faço abrindo parênteses, porque é para minha garantia, tá? Eu abro um parênteses, tá? Mas não precisa abrir não, porque ele vai dar igual. Um valor negativo, então eu tenho que colocar um menos aqui, ó. 0,6. Ok? E fecho o parênteses novamente. Tá? Então fica mais ou menos assim, ó. Vou voltar aqui que vocês conseguem ver. Então, ó, ficou 6, certo? Vezes 240 elevado a menos 0,6, ok? E aí você aperta o igual. Tranquilo? 0,2238, tá? Aí eu já arredondei aqui para 0,2238. Deixa eu fechar aqui, que eu acho que melhora a imagem para vocês, hein? Então, o valor ficou esse aqui, ó, 0,2238. Já defini a equação, ou já defini a infiltração. Ah, peraí, só um pouquinho. Beleza? Beleza. Ok? Então já defini a infiltração, que é 0,2238, tá? No livro de vocês, se vocês forem analisar a resposta, ele coloca arredondado as casas decimais, 0,2238 ele botou 0,22, seria 0,22 milímetros de infiltração acumulado durante 240 minutos. Se isso realmente está acontecendo, está infiltrando 2,2 centímetros apenas em 240 minutos, tá? É muito pouco, então certamente eu estou tendo problema de compactação no solo nesse quesito aí, se fosse analisar se realmente esses valores estão corretos. Beleza? Tranquilo? Não? Tudo certo? Vamos lá? Então, olha só, próxima. Um produtor de feijão contratou vocês para a realização do projeto de irrigação do seu plantio. Durante o dimensionamento do sistema, deverá ser calculada a evapotranspiração da cultura. Para isso, você dispõe das tabelas de evapotranspiração de referência e KC da cultura do feijão, como pode ser visto na tabela 2.10. Então, eu tenho as evapotranspirações de referência aqui, ó. E tem os valores de KC aqui, ó. Tá? Tem para cada estágio. Tá? Estágio 1, estágio 2, estágio 4, 3 e 4 da cultura. E tem os meses, então ele considerou que cada mês eu tenho um estágio específico. Então, para o mês de janeiro eu estou no estágio 1, para o mês de fevereiro eu estou no estágio 2, para o mês de março eu estou no estágio 3 e para o mês de abril eu estou no estágio 4, ok? Com base na tabela 2.10, marque a alternativa que corresponde à evapotranspiração média da cultura durante todo o período de plantio. Tá, então vamos começar pelo princípio. A evapotranspiração da cultura é igual à evapotranspiração de referência vezes o KC, que é um coeficiente de cultura que já está determinado. Então, se nós formos pensar em fórmula, a fórmula é essa aqui, ó. Evapotranspiração da cultura é igual a evapotranspiração de referência vezes o KC. Ok? Beleza? ETC é igual a ET0 vezes KC. Evapotranspiração da cultura é igual a
referência vezes o coeficiente de cultura, tá? Ok? Então, olha só, se a gente já tem esses valores, o que a gente precisa fazer? Ele quer saber a evapotranspiração média da cultura. Evapotranspiração média da cultura, nós precisamos analisar de que forma? Vamos lá. Eu tenho que calcular todas as evapotranspirações ao longo de todo o ciclo e somar elas e dividir pelo número de evapotranspirações que eu tenho. Oi? Calcular a média no ciclo da cultura. Positivo, durante todo o ciclo. Então, eu vou ter que fazer o quê? A evapotranspiração da cultura no estágio 1, a evapotranspiração da cultura no estágio 2, a evapotranspiração da cultura no estágio 3 e a evapotranspiração da cultura no estágio 4. Então, a evapotranspiração da cultura no estágio 1 vai ficar ETC1 é igual a evapotranspiração de referência. Essa daí é a mesma da aula passada, não é, professor, que a gente fez? Positivo. Então, olha só. A evapotranspiração da cultura no estágio 1 vai ser, só que, não sei se a gente fez essa específica aqui, tá? A evapotranspiração da cultura no estágio 1 vai ser o quê? Vai ser a evapotranspiração de referência de janeiro, que é 6, certo? Vocês estão vendo aí, então, né? Que é 6, vezes o coeficiente de cultura no estágio 1, que é 0,4. Então, fica mais ou menos assim, ó. A evapotranspiração da cultura no estágio 1, certo? É igual a 6 vezes 0,4. O resultado disso vai ser quanto? 2,4 milímetros por dia, certo? Agora eu vou para a evapotranspiração da cultura no estágio 2, que vai ser o quê? O estágio 2 está lá em fevereiro, tá? Então eu considero a evapotranspiração de referência da cultura 5,9 vezes o KC da cultura no estágio 2 é 0,75. Então, vezes 0,75, tá? A evapotranspiração da cultura no estágio 3, que nada mais é do que o quê? O mês de março, que é 4,9 a evapotranspiração de referência no mês de março, certo? Multiplicado por quem? Pelo KC3, que é 1,05. E eu vou calcular também a evapotranspiração da cultura no estágio 4, que nada mais é do que o quê? Evapotranspiração de referência de abril, que é 4, multiplicado por quem? Pelo KC do estágio 4, que é 0,95. Ok? A montagem da questão basicamente vai ficar assim, ó. Ok? ETC1, ETC2, ETC3, ETC4. Evapotranspiração da cultura no estágio 1, no 2, no 3 e no 4. Aí eu peguei a evapotranspiração de referência de cada mês, que ele considerou para cada estágio vegetativo, que seria o 1, o 2, o 3 e o 4. E só substituir na equação, ok? Agora eu vou calculá-los aqui para a gente chegar a um veredito final aí nesses valores. Então, a evapotranspiração da cultura no estágio 1 ficou 6 vezes 0,4, dá 2,4 milímetros, certo? A evapotranspiração da cultura no estágio 2 ficou 5,9 vezes 0,75, que dá 4,425 milímetros por dia. A evapotranspiração da cultura no estágio 3 ficou 4,9 vezes 1,05, que dá 5,145 milímetros por dia. E a evapotranspiração da cultura no estágio 4 ficou 4 vezes 0,95, que dá 3,8 milímetros de evapotranspiração por dia. Então, os resultados ficaram assim, ó, tá? Os resultados totais. Vocês conseguem ver aí, né? Opa. Beleza? Tranquilo? O que ele está nos pedindo é a evapotranspiração da cultura
média, ou evapotranspiração média da cultura durante todo o período de plantio. Se eu quero encontrar a média, tá? Vou colocar até o símbolo de média aqui. Vai ser o quê? Vai ser o somatório de todas as evapotranspirações dividido pelo número de evapotranspirações que eu tenho. Então, eu não tenho 4 momentos, eu não tenho 4 evapotranspirações de cultura, eu vou somar elas, que vai ser 2,4 mais 4,425 mais 5,145 mais 3,8 e vou dividir tudo isso por quem? Por 4, porque são 4 os valores. A minha média vai dar a nossa evapotranspiração de referência média. Então, a montagem da equação ficou assim, ó. A média é igual a somatório das evapotranspirações, que é 2,4 mais 4,425 mais 5,145 mais 3,8 dividido por 4, porque são 4 evapotranspirações. Aí eu consigo encontrar a média dos valores, ok? Essa média vai dar quanto? Vamos lá. 2,4 mais 4,425 mais 5,145 mais 3,8 dividido por 4 dá 3,9425 milímetros. Vocês vão perceber que no livro de vocês, eles trazem tudo isso arredondado, né? Então, vocês vão perceber que o mais próximo que nós temos aí, tá aqui, né? 3,9425, né? Tá mais próximo do 3,9, ok? Então, se a gente fosse arredondar, arredondaria para 3,9. E aí a resposta aqui seria a resposta B. Tranquilo? Não? Alguma dúvida? Beleza? Certinho? Então vamos para a próxima. Um agricultor faz o manejo da irrigação do seu plantio de alface usando tensiômetros. Lembra que nós falamos dos tensiômetros semana passada para medir a tensão da água? Baseado na tensão da água, a gente sabe se está precisando irrigar ou não. Através da curva de retenção de água no solo, ele deve irrigar o plantio sempre que o potencial máximo de água no solo atingir menos 40 kPa, na profundidade de 0,30 metros, tá? Ou seja, 30 centímetros. A irrigação deve ser realizada considerando uma profundidade efetiva das raízes de 0,15 metros. Tá? Então, nós estamos considerando a profundidade do efetivo do sistema radicular. Quando a tensão matricial do solo é igual a menos 40 kPa, a umidade em ponto de murcho permanente no perfil do solo até os 30 centímetros, ou 0,30 metros, obtida pela curva de retenção é de 0,35 para o ponto de murcho permanente e a capacidade de campo é igual a 0,45, ok? Considerando o fator de disponibilidade hídrica de 0,30, ok? Então, olha só, ele está considerando, e aí ele quer que a gente encontre o seguinte, marque a alternativa que corresponde à irrigação real necessária e o turno de rega recomendado para o alface com a evapotranspiração da cultura 5 milímetros por dia. Então, olha só, veja bem, nós temos uma equação que determina o turno de rega, tá? Que é 1000 vezes, entre parênteses, a capacidade de campo menos o ponto de murchamento, vezes a profundidade efetiva do sistema radicular, vezes o fator de disponibilidade hídrica, tá? Dividido pela evapotranspiração da cultura. A equação é essa aqui, ó. Turno de rega é igual a 1000 vezes a capacidade de campo menos o ponto de murcho permanente, vezes a profundidade efetiva do sistema radicular, vezes o fator de disponibilidade hídrica, dividido pela evapotranspiração da cultura. Ok? Beleza? Todo mundo conseguiu copiar aí? Certinho? Depois do parênteses vem o quê? Não deu para ver. Pera aí. Eu mostro de novo.
1000 vezes, abre parênteses, na verdade está tudo entre parênteses ali em cima, né? Então eu vou ter 1000, abre parênteses, vezes, né? Abre parênteses, capacidade de campo, que é o CC, menos o ponto de murcho permanente, que é o PM, fecha parênteses, vezes profundidade efetiva do sistema radicular, que é um PEF, vezes um F, que é o fator de disponibilidade hídrica, dividido por ETC, que é a evapotranspiração da cultura. Ok? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, agora vamos desvendar essa fórmula aqui. Olha o que ele está dizendo para nós ali na equação. Tá? Nós temos aí o 1000 a gente já tem. Nós temos a capacidade de campo, então vamos procurar o que a gente tem. Ele está pedindo, ó, marca alternativa que corresponde à irrigação real necessária e ao turno de rega. Então ele vai querer o IRN, que é a irrigação real necessária, e o TR, que é o turno de rega. O turno de rega nós temos? Não, mas a gente pode encontrar. Então, turno de rega eu não tenho, estou procurando. Eu tenho capacidade de campo determinada aí? Olha ali, ó, onde ele fala, ó, quando o potencial matricial é menos 40 kPa, a umidade em ponto de murcha, então eu tenho ponto de murcha, certo? No perfil do solo, até 30 metros. Então a profundidade efetiva ele já está nos dando aqui, ó. Tá? A profundidade efetiva. Tá? Ele está até falando aqui, ó, que a irrigação deve ser realizada considerando a profundidade efetiva de 0,15, mas ele está dizendo que quando eu tenho esse potencial, eu vou utilizar um perfil de solo com 0,30 metros. Então, a minha profundidade efetiva é igual a 0,30 metros. Tá? Eu, particularmente, moçada, se fosse formular essa questão aqui, não colocaria isso aqui, ó. Ou se colocasse, consideraria o 0,15, tá? Porque vocês vão ver que isso poderia dar um julgamento para vocês, até porque eles trazem aqui, ó, profundidade 0,30 e aqui de novo profundidade 0,30, tá? Isso aqui nos leva a crer que a profundidade do sistema radicular chega aos 30 centímetros, por isso a gente usa o 0,30 de profundidade efetiva. Mas ele coloca uma profundidade efetiva aqui jogada por fora, tá? Isso aqui confunde demais vocês, ok? Então eu não colocaria, ou colocaria apenas uma profundidade efetiva, mas no nosso caso aqui a profundidade efetiva é o 0,30, tá? Eu, se for desenvolver uma questão dessa, não colocaria o 0,15 aqui, porque pode confundir vocês. O nosso entendimento aqui é que a profundidade efetiva do sistema radicular é de 30 centímetros, tá? Ou 0,30 metros, que na verdade a gente precisa utilizar em metros, ok? Então, capacidade de campo, no nosso caso, ó, aqui ele está dizendo que o ponto de murcha é 0,35 e está dizendo que a capacidade de campo é 0,45. Então, vamos lá, capacidade de campo 0,45 e o ponto de murcha 0,35, ok? Aí eu vou falar para vocês, eu tenho capacidade de campo, tenho ponto de murcha. Profundidade efetiva eu tenho também, estou dizendo que é 0,30 metros. E eu tenho fator de disponibilidade hídrica no solo. Disponibilidade hídrica no solo. Tá? Então eu coloco ele aqui, ó. Ok? E eu tenho a evapotranspiração da cultura, aí no lado também me dá. Evapotranspiração da cultura vai ser 5 milímetros por dia. Ok? Então, ó, eu tenho tudo que eu preciso para realizar o cálculo aqui, ó. Ok? Turno de rega eu preciso encontrar, mas eu tenho a capacidade de campo, eu tenho o ponto de murcho permanente, eu tenho a profundidade efetiva do sistema radicular, eu tenho um fator de disponibilidade de água no solo, evapotranspiração de cultura. O que eu faço agora? Jogo tudo isso na equação. Então, ó, o turno de rega é igual a 1000 vezes, abre parênteses, 0,45 menos ponto de murcho permanente, 0,35, vezes a profundidade efetiva do sistema radicular, que é 0,30, vezes o fator de disponibilidade de água, que é 0,30, fecha o parênteses inteiro, né? Dividido pela evapotranspiração da cultura, que é 5. Então, o nosso turno de rega vai ser quanto? Tá? A montagem da equação ficou assim, ó.
Turno de rega é igual a 1.000 vezes a aparente 0,45 menos 0,35, que é a capacidade de campo menos o ponto de morte permanente, vezes a profundidade efetiva do sistema radicular, que é 0,30, vezes o fator de disponibilidade hídrica, o fator de disponibilidade de água no solo, que é 0,30, dividido por 5, que é a evapotranspiração da cultura. Ok? Beleza? Então vai ficar 1.000, certo? Aparente 0 vezes a aparente 0,45 menos 0,35, fecha parênteses, vezes 0,30 vezes 0,30 dividido para 5. O resultado disso vai dar 1,8. Turno de rega em dias, tá? Então eu vou precisar de 1,8 dias para retornar no mesmo local para molhar lá novamente, que isso é o turno de rega. É o tempo que eu demoro para retornar no primeiro local onde eu fiz irrigação, o tempo que eu necessito, o tempo que eu tenho para retornar naquele local, ok? É o turno de rega, é o tempo que eu vou demorar para voltar naquele local novamente. 1,8 dias, geralmente o pessoal arredonda, né? Então fica aproximado aí para 2 dias, ok? Um ponto importantíssimo chamar a atenção de vocês é aqui, ó. Opa. Nesta parte aqui, ó. Todo mundo consegue ver? Onde tá o parênteses aí, tá? Tem que calcular isso primeiro, gente. Ok? Tá entre parênteses por isso. Então, não dá bobeira e multiplica o 1.000 vezes o 0,45, depois subtrai aí, não. Subtrai o 0,45 menos 0,35 e depois começa a fazer essas multiplicações que estão aí em cima, senão você vai ter problema no resultado, ok? Então eu defini o turno de rega, tranquilo? Eu já tenho um pouco de resposta lá baseado no turno de rega, ó. Aqui está dizendo que é um dia, tá fora. Então a resposta seria ou A ou E. Beleza? O que vai mudar vai ser o quê? O IRN, que é a irrigação real necessária. Ok? Como que eu calculo a irrigação real necessária? Alguém lembra? Alguém lembra? Irrigação real necessária nada mais é do que o turno de rega vezes a evapotranspiração da cultura. Tá? Então a irrigação real necessária é isso aqui, ó. IRN é igual a TR vezes a evapotranspiração da cultura. Ok? Beleza? Então, para me calcular a irrigação real necessária, eu vou fazer o quê? Irrigação real necessária é igual. O turno de rega que nós determinamos arredondado aí, né? 2, vezes a evapotranspiração da cultura, que é 5. A irrigação real necessária vai ser 10 milímetros. Então, o nosso resultado, já que a gente encontrou isso aqui, ó, ok? Irrigação real necessária, o turno de rega que é 2, vezes a evapotranspiração da cultura, que é 5. Então, eu vou ter 2 vezes 5, 10. Então, a irrigação real necessária seria 10 milímetros de água para molhar isso aí, para conseguir suprir. Então, a nossa resposta seria o quê? A letra E. Beleza? Tranquilo? Pessoal, se não tem nenhuma dúvida, se está tudo certo, se é por aí que vocês conseguirem entender, da minha parte era isso, tá? Eu vou disponibilizar para vocês aí as fotos da aula aí, pra vocês conseguirem fazer esses cálculos com mais facilidade, ou pelo menos treinar em casa, tá? Deixa eu só ajeitar isso aqui no caminho certo, acho que é por aqui, tá, beleza. Eu vou tirar a foto dos materiais aqui, aí eu envio para vocês, tanto no grupo aí quanto lá no AVA. Fica disponível essa aula aqui para vocês também gravada. Alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa que vocês quiserem fazer, estou à disposição. Da minha parte, para hoje era isso. Até a prova, pô. Valeu. Valeu, professor. Posso falar algo para nós, por favor? Tá, vou postar aqui agora. Eu só não vou conseguir postar, Breno, talvez o vídeo agora, porque eu preciso baixar no computador, demora umas 2 horas, que ele deve ter uns 400, 500 mega, e aí eu só consigo postar talvez amanhã cedo, mas eu posto o mais rápido possível. Não, tranquilo, professor, é só para mim poder estudar depois, entendeu? Porque, tipo assim,
tem coisas que a gente acaba entendendo, tem coisas que a gente dá uma revisada, entendeu? Aham, tranquilo, sem problema. Mas se quiser perguntar, mandar mensagem no WhatsApp, sem problema aí. Tá fazendo a questão lá, não conseguiu, manda mensagem aí, eu respondo. Beleza, professor, eu agradeço, tá? Obrigado aí. Falou, nada. Mais alguém, moçada? Hein, professor, se depois der, se tiver como passar uma lista de atividades para nós ir treinando essas contas. Positivo. Vou ver se eu faço uma Valeu. aqui. Rapidão, daí eu passo hoje ainda. Beleza, valeu, hein? Falou. Conversa. Cristóvão, Eduardo, Paulo, alguma dúvida aí? Posso ajudar vocês? Beleza? Até mais, boa noite.